Imagine o governante mais poderoso do mundo te dando uma ordem direta: mate todos os bebês do seu povo. O que você faria? Essa não é uma pergunta hipotética. Foi a realidade de duas mulheres cujos nomes a história quase esqueceu: Sifrá e Puá. Elas eram as parteiras-chefes dos hebreus no Egito e se viram presas numa escolha impossível: obedecer ao homem que era visto como um deus na terra e cometer um genocídio, ou desafiá-lo e enfrentar uma fúria que ninguém sobrevivia para contar. A decisão delas não apenas salvou incontáveis vidas, ela deu início ao que se tornaria a libertação de todo um povo. Mais do que isso, a história delas é um estudo de caso sobre resistência inteligente, sobre como a astúcia e a integridade podem superar a tirania. Sem a jogada de mestre delas, o homem que conhecemos como Moisés não teria sobrevivido ao seu primeiro dia de vida. Para entender a pressão que elas enfrentavam, precisamos voltar um pouco no tempo. Os hebreus, descendentes de Jacó, viviam no Egito há gerações e estavam se multiplicando rapidamente. O novo faraó, que não tinha nenhuma ligação com o passado de amizade entre os povos, olhou para aquela população crescente e não viu pessoas, viu uma ameaça. Ele temia que, em caso de guerra, os hebreus se unissem aos seus inimigos. A solução? Opressão brutal. Ele os transformou em escravos, submetendo-os a trabalhos forçados. Mas o trabalho forçado não funcionou. O povo hebreu continuou a crescer. Então, Faraó decidiu ser mais cruel e cirúrgico. Ele convocou Sifrá e Puá, as líderes das parteiras, e lhes deu uma ordem secreta e terrível. Durante o parto, se o bebê fosse menino, ele deveria morrer. Se fosse menina, poderia viver. Era um plano perverso para cortar o futuro da nação pela raiz. Pense na autoridade de quem deu essa ordem. O faraó não era só um rei. Ele era considerado a encarnação de um deus. Sua palavra era a lei, uma força da natureza. Desobedecer não era apenas traição, era um ato de sacrilégio, um desafio à ordem do universo. Mas como elas poderiam desafiar um Deus vivo e sobreviver? O texto bíblico nos dá a resposta, de forma direta e poderosa. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Este ato de desafio não foi um protesto barulhento nas ruas. Foi uma revolução silenciosa, conduzida na intimidade dos lares, a cada nascimento. A cada menino que nascia, elas arriscavam a própria vida para preservar a dele. Elas transformaram sua profissão, um ato de trazer vida, em uma arma de resistência. Essa estratégia nos mostra que a luta contra a injustiça pode ter muitas faces. Sifrá e Puá usaram a autoridade e o acesso que sua profissão lhes dava para subverter um sistema de morte por dentro. Elas não podiam derrubar o império, mas podiam salvar uma criança, e depois outra, e mais outra. Elas focaram no bem que estava ao alcance delas, provando que a verdadeira mudança começa quando indivíduos se recusam a cumprir ordens imorais, por menor que sua posição pareça. Claro que Faraó percebeu que seu plano não estava funcionando. Os meninos hebreus continuavam a nascer. Furioso, ele convocou as parteiras para uma confrontação. A sobrevivência delas dependia inteiramente do que diriam a seguir. E é aqui que a coragem delas se une a uma astúcia estratégica simplesmente genial. A resposta que deram ao homem mais poderoso do mundo é uma aula de como enganar um império. Quando Faraó as questionou, a resposta de Sifrá e Puá foi brilhante. Elas disseram: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Essa explicação, que provavelmente era uma meia-verdade bem calculada, era plausível o suficiente para desarmar a suspeita do rei, pelo menos por um tempo. Mas a genialidade está nos detalhes. Ao descrever as mulheres hebreias como mais vigorosas, talvez até com um tom que soasse como mais primitivas aos ouvidos egípcios, elas podem ter apelado diretamente ao preconceito
e ao senso de superioridade do faraó. Foi como dizer ao poder opressor exatamente o que ele já pensava sobre os oprimidos, usando a arrogância do próprio sistema contra ele para proteger vidas inocentes. Muitos debatem se isso foi uma mentira, mas a maioria dos estudiosos entende como um ato de engano justificável. Era uma estratégia de sabedoria para preservar a vida diante de uma autoridade assassina que não tinha nenhum direito moral à verdade. A fé delas não era passiva, era ativa, prática e incrivelmente sagaz. Elas entenderam que, para servir a Deus em um mundo hostil, precisavam não apenas de coragem, mas também de inteligência. E Deus viu. O texto bíblico é claro. Ele não viu apenas a ação de salvar os bebês, mas o motivo por trás dela, o temor a ele. E as consequências foram diretas. Primeiro, o plano de Faraó fracassou, e o povo aumentou e se tornou muito forte. O ato de resistência delas garantiu o futuro da nação. Segundo, Deus as recompensou pessoalmente. O texto diz que, porque elas temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Em uma cultura onde ter filhos e um lar seguro era a maior bênção, essa foi uma recompensa imensa. Ao protegerem as famílias dos outros, elas receberam a promessa de que suas próprias famílias seriam estabelecidas. Isso mostra um princípio poderoso. Deus honra aqueles que o honram, especialmente quando há um grande risco envolvido. Se este tipo de análise profunda sobre figuras bíblicas e suas lições práticas ressoa com você, considere se inscrever no canal. Nós exploramos as Escrituras para encontrar sabedoria que fortalece nossa jornada diária. Sua inscrição nos ajuda a continuar criando conteúdo que edifica. Mas a história não termina aí. A coragem de Sifrá e Puá desencadeou uma reação ainda mais drástica. Frustrado e humilhado, Faraó dobrou a aposta. Ele expandiu sua ordem cruel para todo o povo egípcio. O que parecia uma derrota, paradoxalmente, foi o que preparou o palco para a salvação de Israel. A nova ordem de Faraó foi pública e ainda mais terrível. Todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado no rio Nilo. A situação parecia ter piorado drasticamente. A resistência inteligente das parteiras pareceu apenas provocar a ira do tirano. Mas a providência divina estava trabalhando nos detalhes que ninguém via. Foi exatamente este novo decreto que forçou uma mãe hebreia, chamada Joquebede, a colocar seu filho de 3 meses em um cesto e deixá-lo à deriva no rio. Um ato de fé desesperado que o levou a ser encontrado por ninguém menos que a filha do próprio Faraó. Percebe a conexão? A desobediência estratégica de Sifrá e Puá forçou a mão do Faraó, que criou o decreto que levou Moisés ao rio, que permitiu sua adoção pela realeza. Sifrá e Puá não foram personagens secundárias. Elas foram as catalisadoras. Sem o primeiro ato de desafio delas, não haveria o segundo decreto. Sem o segundo decreto, Moisés não teria sido salvo pela princesa. Elas iniciaram a cadeia de eventos que levaria à libertação de todo o seu povo. Isso nos ensina algo profundo sobre o impacto de nossas ações. Às vezes, um ato de integridade não resolve o problema imediatamente. Pode até parecer que piora as coisas no curto prazo. No entanto, esse ato pode ser exatamente o passo necessário para criar as condições para a solução final, uma solução que nunca poderíamos ter planejado. A história delas é um testemunho do poder do efeito borboleta moral. Os princípios que guiaram Sifrá e Puá não são relíquias do passado. São lições vitais para hoje. A primeira é o poder da nossa posição. Cada um de nós tem uma esfera de influência, seja no trabalho, em casa ou online. Como podemos usar nossa posição, nossas habilidades e nosso acesso para proteger o que é justo? A segunda lição é sobre ter o temor correto. O texto diz que elas
temeram a Deus e não a Faraó. Isso nos convida a calibrar nossos medos. Em vez de sermos governados pelo medo da opinião dos outros ou da perda de status, somos chamados a viver com reverência aos nossos princípios mais profundos. Essa perspectiva nos dá coragem para agir. A terceira lição é o valor da resistência inteligente. Nossa cultura, muitas vezes, valoriza o protesto barulhento. Mas Sifrá e Puá nos lembram que a desobediência eficaz pode ser discreta, persistente e estratégica. Atos diários de integridade, de se recusar a participar de injustiças ou de tratar os outros com dignidade, podem coletivamente corroer sistemas opressores por dentro. O que você pensa sobre isso? Você acredita que pequenos atos de integridade estratégica realmente têm o poder de gerar grandes mudanças hoje? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. A troca de ideias enriquece nossa compreensão e nos encoraja a ver como esses princípios se aplicam em nossas vidas. Internalizar essas lições, contudo, exige mais do que admiração. Requer o cultivo intencional da mesma clareza moral. O primeiro passo é definir seus valores não negociáveis. Ter essa bússola interna bem calibrada permite respostas rápidas e consistentes quando você se depara com dilemas, garantindo que suas ações reflitam suas crenças. Desenvolver esse tipo de coragem não acontece da noite para o dia. É um músculo. Comece defendendo o que é certo em situações de baixo risco. Cada pequena escolha ética constrói a resiliência e a força de caráter necessárias para enfrentar desafios maiores quando eles surgirem. Se esta análise sobre a coragem estratégica de Sifrá e Puá foi útil para você, considere se inscrever no canal. Nós nos dedicamos a explorar as profundezas das histórias bíblicas para extrair sabedoria prática e relevante para os desafios complexos da vida moderna. Seu apoio nos permite continuar a criar conteúdo que busca inspirar e fortalecer. A história de Sifrá e Puá nos deixa uma mensagem final, que ecoa através dos milênios. O poder de duas pessoas, armadas apenas com sua consciência e sua fé, foi suficiente para enganar um império e alterar o curso da história. Seu legado imortal nos lembra que a verdadeira força não reside no poder que se exerce sobre os outros, mas na vida que se escolhe proteger.